Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Cultivando a Paz Interior. Hoje, dia 21 de setembro de 2020, estamos aí no nosso episódio 004 e o tema de hoje, aproveitando inclusive toda a temática aí do Setembro Amarelo, é a valorização da vida. Quem for chegando aí, se estiver me vendo bem, me ouvindo bem, puder falar de onde está falando, falar o nome. Meu pai, Milton Menezes, já vê que já entrou aqui. Vou esperar ele mandar a solicitação aqui para a gente começar. Começando aí a semana. Oi, Eduardo, boa noite, tudo jóia? Mari Araújo, né? Oi, André. Opa, já. Opa, Olá, olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Boa noite para você, para todo mundo que já está aí na sala. Boa noite, tudo bom? Tudo Legal, tranquilo? tudo jóia. Deixa eu até fixar aqui o tema de hoje. Legal, o pessoal já está entrando aqui. Oi, Fernanda, a Jaque, a Mari, né? Legal, o pessoal comentando aqui. Luísa, bom, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, né? Como eu falei. Bom, pá, então, tema como a gente trouxe aí para hoje, né? Falar sobre a questão da valorização da vida. Talvez aí eu até coloquei algumas perguntas na chamada, né? Assim, qual que seria o valor da vida? Ou como é que a gente faz, talvez, para ir encontrando um valor? Ou talvez até o que a gente faz quando a gente não está vendo o valor da vida, talvez a partir de dores, de sofrimentos. E aí eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar, né? Então quero passar Com a palavra para certeza, você aí para a gente começar o nosso papo. com certeza, tem muita coisa, né? Vamos ver se a gente consegue encerrar esse tema hoje ou se vai ser igual a morosidade que tem o segundo tempo. Mas, Pois enfim, é. é um aspecto importante para a gente estar refletindo, especialmente nesse mês, no sentido da valorização da vida. Eu acho que é um aspecto positivo de se ver, né? Mas o que seria valorizar a vida? Ou ter uma vida valorizada? Eu acho que esse é um aspecto importante para a gente estar refletindo, né? Para a gente não estar buscando algo como se fosse buscar as nuvens, algo que é consequência, algo que é um sinal, algo que é decorrência de uma série de ações, de uma série de posturas, de uma série de construções na nossa vida, né? E eu queria começar, como sempre, né? Queria começar fazendo uma citação de uma professora e uma pesquisadora da Universidade de Houston, né? A Brené Brown, inclusive com um livro muito interessante, até aconselho quem tiver interesse, A Coragem de Ser Imperfeito. Olha, Então, na legal. verdade, a coragem de ser imperfeito, que na verdade, no final, ela estimula as pessoas a ousarem a ser quem elas são, a que nós consigamos ousar ser quem somos, né? Só que para isso nós precisamos nos conhecer, nós precisamos ver de fato quem somos e não ter medo de quem somos, não ter medo de enfrentar o mundo com as armas que nós temos no sentido positivo, né? Uhum. Incluindo aí as nossas dificuldades e as nossas fortalezas, né? As nossas sombras e a nossa luz. Então, eu peguei só duas linhas dela para a gente começar a refletir, em que ela diz o seguinte nesse trecho: sim, eu sou um imperfeito, vulnerável e às vezes tenho medo. E aí tem uma observação: esse vulnerável aqui, esse vulnerável não é um aspecto ruim, não é uma fraqueza. O vulnerável é ter consciência das incertezas, dos riscos que nós enfrentamos, né? Quer dizer, ter consciência da vulnerabilidade. Não é uma fraqueza, pelo contrário.
uma fortaleza, até quando nós temos clareza disso. Então, repetindo, sim, eu sou imperfeito, vulnerável, ou seja, tenho as incertezas, enfrento riscos e às vezes tenho medo. Mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor de amor e aceitação. Bom, Uau! como todos nós, né? Todos nós somos Eu estava pensando merecedores exatamente isso. de amor, de aceitação, mas para que a gente seja merecedor de amor e aceitação do outro, nós temos de nos ver com a amorosidade e aceitarmos-nos exatamente como somos, né? Com as nossas fragilidades e com as nossas fortalezas. Porque eu vejo essa fala dela e esse convite a ousar sermos quem somos a um chamamento, né, para darmos sentido à nossa existência, né? É um caminhar sempre com esperança. E é importante a gente ter em mente a questão da esperança não como algo, como um otimismo. O otimismo não é esperança. Porque o otimista, se não acontece aquilo que ele estava querendo, ele se frustra, ele entristece, ele se queda, né? Então, na verdade, a esperança é ter certeza da ressignificação da sua existência a cada momento. É algo que vai além de uma expectativa passiva, né? Paulo Freire já dizia isso. Não é só né? o esperar, né? Eu até vi um Não, post seu na esperança, não é só ficar esperando, né? exatamente. Não é uma coisa passiva, uma expectativa passiva. É uma prática atuante em busca do conquistar essa ressignificação permanente, né? E é interessante, alguns psicólogos, alguns filósofos, alguns estudiosos, quando avaliam a questão da esperança, né? E há muitos anos, há séculos atrás, já se dizia que a juventude é o grande estimulador da esperança, né? Exatamente por ter muito mais para frente do que para trás. Mas, paradoxalmente, nas pessoas com mais idade, nos idosos, e aí eu me incluo, inclusive, a gente, na manutenção da esperança, não no sentido da quantidade do porvir, isso aí é o que menos importa, mas no sentido da gente manter sempre esse desejo do ressignificar sua vida, né? Do rever sua existência, do construir, do estar sempre num processo de construção. Eu sei que o estar sempre é uma coisa ruim de se falar, mas mesmo usando um português não tão correto, eu acho que é a plena construção desse pensamento, né? Então, esse processo da esperança, esse convite que Brown faz no sentido de nos conhecermos de fato como somos, né? Inclusive com as nossas incertezas, com os riscos a serem enfrentados, com os medos a serem convividos, né, e enfrentados também, mas com a certeza de mantermos-nos merecedores do amor e da aceitação, partindo de nós mesmos e na relação com o outro, né? Então, essa esperança, essa fala é um convite realmente à questão da esperança, né? Mas o grande problema, e a gente observa sempre, é quando se perde essa esperança, quando ela é quebrada. E um grande fator, ou um dos principais fatores de quebra e de perda dessa esperança, é exatamente perdermos o significado da nossa vida, perdermos a razão da nossa existência, né? E aí, trazendo, inclusive, o Frank, o que nós já comentamos em outras vezes aqui, a célebre frase dele: quem tem o porquê enfrenta qualquer como. Quer dizer, a partir do momento em que você tem um significado para a sua vida, em que você tem uma razão para a sua existência, você enfrenta os riscos, como ela coloca muito bem, você enfrenta os desafios, você assume as suas fragilidades, mas fortalece aquilo que lhe dá mais poder para o enfrentamento de cada dia, para manter sempre presente essa esperança no porvir, né? Então, essa questão do significado é algo fundamental. E é uma coisa interessante, Pedro, e vocês que estão aí ouvindo a gente, tanto ao vivo quanto em outros
em outros momentos, né, por diversos canais, mas é importante a gente estar pensando, e eu pediria atenção a vocês a trazer uma reflexão feita por Mircea Eliade, que foi um grande filósofo romeno, um cientista das religiões, ele é um destacado estudioso da religião comparada, um filósofo, ele aborda mais a questão da filosofia da religião, não o aspecto devocional, o texto daquela religião, e ele apontou com muita propriedade, ele fez uma retrospectiva, uma avaliação com muita propriedade da história da humanidade com a sua relação filosófica em termos da sua religiosidade. E o que ele coloca? Nos tempos idos, nos tempos antigos, até a Idade Média, até o final da Idade Média, as pessoas viviam em torno de um centro, né? Tinham algo que tornava centro na sua vida, era a sua referência. Era a referência da esperança, era a referência do porvir, era o porto seguro, era aquilo que, quando vinham os problemas, quando vinham as dificuldades, ele tinha aquilo como centro da sua vida, né? E esse centro podia ser de várias formas, podia ser uma edificação, como um templo, uma cidade, uma casa, ou mesmo um local, né? Uma montanha sagrada, um bosque encantado, ou um cemitério, dependendo da linha da religiosidade das pessoas, da espiritualidade, ou mesmo uma pessoa, né? Sacerdote, feiticeiro, rei, vidente, enfim, não importa, né? O que tinha, na verdade, era algo, alguém que tinha centralidade na vida das pessoas de uma forma coletiva, né? E isso, na verdade, possibilitava haver um ponto de interseção entre o que nós podemos chamar de céu e a terra. E aí vem, inclusive, o próprio símbolo da cruz, que o símbolo da cruz é algo que nos traz essa reflexão muito antes até do cristianismo, né? Antes do cristianismo, já se tinha essa reflexão, e pinturas, inclusive, em idades seculares antes da era cristã, trazendo essa lógica da cruz enquanto interseção entre a terra e o céu, entre o divino e o humano, né? Entre o finito e o infinito. Então, essa interseção era um ponto de referência e que se concretizava das diversas formas que Eliade colocou, né? O que acontece? Com a modernidade, e de lá para cá, esses centros foram sendo desacreditados, foram sendo derrubados, foram sendo gradativamente quase que destruídos, em termos coletivos, né? De coletivos. E, da mesma forma, este ponto de contato entre o humano e o divino, passando a ser algo a ser procurado individualmente, né? Então, como Eliade, ele coloca a questão do profano e o sagrado, não de forma religiosa, mas de forma filosófica, né? Tudo passa a ser muito mais profano do que sagrado, né? E este ponto de interseção passa a ser muito mais fluido, e não havendo essa lógica de forma coletiva. É claro que isso de uma forma coletiva, não de forma individual, mas de uma forma geral nas populações, né? Veja bem, não estou dizendo que tenha sido bom ou que tenha sido ruim, e ele também não diz, né? Claro que esse tipo de situação dava margem à dominação pela religião, dava margem à possível fuga pelo sagrado, enfim. Então a gente não está, ele não entrou, e eu também não defendo, a lógica do certo e errado, mas foi um processo evolutivo. Só que, na verdade, com essa perda do sagrado de uma forma geral, dessa centralidade da vida, qualquer que seja essa referência, as pessoas começaram a buscar formas de esperança, a buscar o que se chama, e o próprio Eliade coloca, e alguns outros estudiosos colocam, essa busca desenfreada pela felicidade, né? Como se houvesse a felicidade em si. Eu vejo a felicidade muito como um sintoma, e você sempre fala isso, até a questão da ansiedade como um sintoma, enfim, os sintomas de uma forma geral, e eu me lembro quando eu dava aula, uma vez eu usei um exemplo do náufrago, que estava numa ilha, eu acho que eu até já comentei isso com você alguma vez, né? Em que o náufrago estava numa ilha, tinha um sinalizador, viu que um avião de busca estava passando, ele deu um tiro de sinalizador e vem aquele clarão iluminado, colorido no céu. O piloto, olhando para a nuvem, para o sinal, ele simplesmente foi ao encontro do sinal, que é
a busca pelo sintoma quando alguém se queixa, a busca pela felicidade por si só. E o que ele encontrou? Nada, fumaça, era só um sinal. Ele esqueceu que aquele sinal representava um náufrago. Quando a gente esquece que um sintoma representa um processo patológico cronicamente estabelecido ou agudamente estabelecido, mas aquilo é só um sinal, e a felicidade e a ausência da felicidade da mesma forma. É consequência de um processo, é consequência de uma vivência. Né? Então, o dedo que aponta para a estrela, né? O dedo que aponta para a estrela e não adianta eu ficar olhando só olha para o dedo, você não vai ver a estrela, né? Então, na verdade, essa questão nos leva à questão do encontrar um sentido. Não estou dizendo que as pessoas precisam encontrar a religiosidade. É claro que para aqueles que acreditam, para aqueles que têm fé, existe um caminho, existe uma possibilidade, existe uma reflexão no porvir, existe uma crença, né, que as pessoas se fixam nela e vivem a partir dela. Né? Como já foi dito, quer dizer, há muito tempo atrás, que Deus foi uma invenção do homem pelo medo da morte, pelo medo do desconhecido após a morte. Então ele inventou Deus para poder estar mais seguro ali e acreditar que vai surgir alguma coisa. Claro que eu não compartilho dessa ideia, mas isso já foi dito. Né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, essa lógica nos chama, nos estimula a buscarmos o sentido da nossa vida, a buscarmos a razão da nossa vida, ao invés, para que nós possamos ter a felicidade como consequência, que só assim ela vai ser encontrada, né? E não ela em si enquanto um sinal. Né? E o próprio Frankl, quando coloca a questão do sentido, ele alega, inclusive, que quanto mais as pessoas perseguem a ideia acabada de felicidade em si, do prazer ou do sucesso, né, em detrimento da realização de um sentido na vida, mais a pessoa se afasta, mais a pessoa se distancia desse objetivo. Né? Então, quando se estabelece, na verdade, essa razão, esse sentido, quando se encontra essa centralidade de algo em que se pode, baseado nela, ter esperança, né? Qualquer que seja, né? Você passa, por conseguinte, a ter esse sentimento de felicidade. Quer dizer, esse sentimento de maior valia, esse sentimento de importância. A sua vida passa a ter importância, a sua vida passa a ter valor. Porque o grande problema dessa perda da esperança, dessa desesperança, é que, na verdade, não há condição, não há situação pior na vida do que a ausência de esperança. Ela é insuportável. Ela acaba sendo acompanhada do desespero. A desesperança é acompanhada do desespero. Né? Então, com isso, acontecem todas essas situações de perdendo a esperança, perde o norte, perde a centralidade, você perde a razão da existência, você perde a importância da sua vida. Então, para que você vai continuar vivendo? Né? Você porque só sobra a dor, o sofrimento. O sofrimento sem razão. Né? Primeiro que você se fixa na finitude da nossa vida, né? Que é algo complicado quando a gente não tem uma razão para isso. Né? Por mais que os materialistas dizem que é muito gostoso e muito agradável. Mas eu acho realmente muito complicado você imaginar sentido nessa existência física, sabendo que ao final dela, depois de poucos anos de permanência aqui, tudo se acaba. Qual é a razão? Qual é a razão de você trabalhar, de você adquirir, de você amar, de você construir, de você ter esperança? Vou ter esperança para quê? Em amanhã ou depois? Inclusive, é algo questionável, até porque eu não sei se amanhã eu vou acordar vivo. Então, a limitação na nossa existência finita é algo muito complicado. Não estou aqui fazendo apologia a qualquer tipo, qualquer religiosidade, mas que, na verdade, é muito, muito complicado você se limitar à existência finita como limite para suas reflexões, para a própria esperança, né? É uma coisa muito, muito complicada. Então, esse sentido, essa razão para que você mantenha viva a sua esperança
Esperança, repito, não uma forma otimista de ver a vida, né? Mas uma esperança na crença de você poder estar caminhando num processo de renovação da sua existência, de ressignificação da sua existência de forma permanente. Senão, por exemplo, aquela pessoa que está doente, pô, eu estou esperançoso, eu vou ficar curado. Você não fica curado? Aí você desmorona? Não, isso não é de esperança, isso é otimismo. A esperança, mesmo você não ficando curado, você está num processo de renovação, de ressignificação. Não, tudo bem, eu não fiquei curado, mas eu tenho outro caminho, eu tenho outro processo. Quer dizer, você alimenta o prazer, a satisfação, a vontade da vida, né? Aquilo que a vida te dá em termos de sentido para a sua existência, né? Então, eu queria, se desculpa, acabei me alongando, Não, mas mas essa reflexão da questão da esperança, de ter algo como centro da sua vida, para você se manter fixado a essa centralidade, não como uma fuga, né? Não como uma fuga, a religião como fuga, você tem determinado a profissão como uma fuga, não como fuga, mas como alimentar esse processo da esperança do viver, do ressignificar, do reconstruir, né? Isso me lembrou agora essa questão do tempo de vida. Um colega meu, há muitos anos atrás, estava atendendo uma senhora, e esse colega era oncologista. E ele atendendo a senhora e dando o diagnóstico para ela de câncer, que ele tinha feito o diagnóstico, e ele falou, olha, dona fulana, eu lamento de dizer, a senhora realmente está com câncer, e eu digo para a senhora que a senhora tem aí 6 meses de vida. A senhora levantou e olhou para ele, doutor, jura? Jura que eu tenho 6 meses, que eu vou aprontar todas durante 6 meses? O senhor me garante que eu vou ter 6 meses de vida? E ele ficou totalmente desconcertado e tal, e acabou revendo uma série de formas de se relacionar com a questão da finitude. Porque, como 6 meses de vida? Isso é um conceito, isso é uma ideia estatística. Porque ele pode sair dali e morrer antes dela. Bonzinho, sem câncer nenhum, né? Então, isso é muito relativo. Então, da mesma forma, você basear sua esperança em algo no sentido de que eu sou jovem, eu tenho mais esperança, eu sou idoso, eu tenho menos esperança porque eu tenho menos tempo de vida, eu já estou com 60, 70, 80, 90 anos, então minha esperança vai indo embora, de forma alguma. A esperança se mantém com essa capacidade, essa possibilidade de ressignificar e valorizar a sua vida, né? Agora, a ausência da esperança, qualquer que seja a idade, faz com que você não tenha, de fato, essa significação, essa razão, e você perde completamente o valor da sua existência. Você quer ficar ali, porque realmente, como você falou, lhe sobra o sofrimento, lhe sobra a dor, lhe sobra a dúvida, lhe sobra a angústia, e você quer ficar livre disso. E você acaba querendo abrir mão da sua vida porque você não vê outro caminho. A pessoa não quer ficar livre da vida, ela quer ficar livre da dor, mas ela não vê o caminho para se ficar livre da dor, né? Então, esse é um aspecto, é uma reflexão que eu gostaria de estar colocando, desculpa até inclusive o avançar, mas para a gente começar essa questão da valorização da vida por esse lado, né? sim, sim. Não, e ótimo. E imagina, eu acho que você tocou em vários pontos muito interessantes, assim, né? Acho que até começando com a frase do livro, né? Que ela traz do reconhecer e até se abrir para acolher a própria vulnerabilidade, os próprios desafios, né? E isso não me tirando talvez assim, o direito ou a possibilidade de eu me sentir aceito, de eu me sentir acolhido na minha totalidade dos meus desafios, né? E aí, acho que até quando você traz essa questão da vulnerabilidade, da fragilidade, e eu acho que é um dos desafios, como a gente até vinha falando nos últimos episódios sobre amorosidade, né? Numa ideia de que talvez eu tenha que estar bem o tempo inteiro, ou eu não posso nem me mostrar como eu de fato sou, né? Ou às vezes, de repente, eu passo por situações sofridas na vida e eu acho que está todo mundo bem, está todo mundo perfeito, e só eu que sou o imperfeito, e aí eu também não tenho coragem de falar sobre isso, compartilhar.
isso, e ao mesmo tempo aí eu já não me sinto nem merecedor, às vezes, de amor, ou de aceitação, ou de acolhimento, né? E às vezes até fica um desafio de eu conseguir ir transcendendo os meus desafios se eu não os encaro e não os acolho, né? Tem uma frase que eu gosto de repetir muito, que eu só consigo mudar aquilo que eu consigo encarar. E até acho que vai ser um grande gesto de esperança, como você falou, e me parece que, inclusive, um grande gesto de coragem, né? Que não sendo a ausência do medo, mas tendo a coragem de me perceber, a coragem de encarar os meus desafios, de, às vezes, até poder, de repente, compartilhá-los também e crescer com eles, né? É interessante que você trouxe até essa situação, eu lembrei de, antes da gente entrar aqui, eu lembrei de duas historinhas, e aí essas teve uma referência importante de uma figura muito importante, que é a minha avó e a sua mãe, né? Que também, como terapeuta comunitária, ela estudava muitas historinhas, e quando a gente conduzia lá a roda, ela tinha lá o livrinho de historinhas dela, né? Então, e aí é bom que isso enriqueceu o meu repertório de histórias, porque eu lembrei de duas que ela trouxe. E, inclusive, até quando você traz essa temática, né? Claro que talvez assim, é uma coisa íntima, mas eu acho que isso não foi nada escondido também, né? Da força e da perseverança dela, inclusive, de ter superado uma situação dessa tão traumática e num tempo tão antigo, bem mais antigo, não sei quantos anos atrás, minha avó, né? Ela teve câncer, eu lembro, eu criança. 32 anos. 32 anos. 32 anos. Eu lembro até que minha mãe uma vez perguntou, e aí, como é que tá sua avó? Eu era criança, eu não lembro disso, mas tem essa história. Eu acho que tá bem, ela tá até rindo, né? E o jeito que ela encarou, eu sei lá, tá bem, ela tá rindo, mas o jeito que ela encarou, acho que fez toda a diferença no tratamento. Claro, ela teve um tratamento, um acompanhamento médico, mas eu acho que eu tive desprazer de fazer o diagnóstico, né? Foi, né? E eu acho que a mentalidade dela, como ela se posicionou diante de uma situação dessa tão forte, eu acho que fez toda a diferença, né? E pelo que ela traz, inclusive, como uma virada de vida, né? Desculpa te interromper, mas eu só vou falar uma frase dela, você vai continuar com a história dela, mas no dia que eu falei para ela, que eu dei o diagnóstico para ela final, que para mim foi uma coisa terrível, mas eu tive com toda a aparente tranquilidade, falar para ela, meu pai desmoronando, né? Ela olhou para mim, deu um sorrisinho e disse assim, eu vou fazer tudo o que tiver de fazer. E pode ficar certo que eu já estou curada. Eu nunca mais me esqueço disso. Antes da cirurgia, antes da quimio, antes da rádio, quando eu dei o diagnóstico, ela deu um sorrisinho, com toda a tranquilidade dela. Ela falou, eu vou fazer tudo que a medicina disser que eu tenho de fazer. Vou seguir tudo. Agora, pode estar certo que eu já estou curado. E curou. Há 32 anos atrás, que a gente não tinha ainda o arsenal que tem hoje, né? De toda... Mas desculpa te interromper, só para reforçar. Não, imagina, que bom, e que bom, porque eu acho que isso também é um exemplo assim, bem vivo, né? E a gente não está, talvez assim, com a nossa conversa, claro que na ideia de ignorar a dor, ignorar o sofrimento, ignorar as pancadas da vida, né? E que normalmente nos pegam de surpresa. E aí qual é o desafio, né? De como é que eu lido com isso? E aí acho que quando a gente fala nessa questão da valorização da vida, e acho que puxando essa temática do Setembro Amarelo, né? Do mês de trazer mais visibilidade para a prevenção do suicídio, e como é que então a gente pode trabalhar a questão da dor, do sofrimento, e como é que eu lido com a dor, com o sofrimento, com essa desesperança, de uma forma que eu me mantenha vivo, porque como você bem falou, né, a ideia, normalmente as pessoas não querem acabar com a vida em si, mas elas querem acabar com essa dor, com esse sofrimento, e às vezes acabam não vendo uma outra saída, né? E acho que até quando você traz a questão de, como esse filósofo trouxe, né, da possibilidade de talvez ser algo mais central e algo que era da comunidade, né? Me veio, quando você estava falando, um movimento assim, de redes de apoio, né? Assim, pelo mal, pelo bem, já havia, num contexto ali mais comunitário, uma rede de apoio onde, de alguma forma, né, as pessoas podiam, como o nome da Suzeli, se apoiar, né? E talvez essa é uma orientação importante também a se colocar, né, de como é que eu posso buscar
redes de apoio, né? Até a nossa temática aqui falando de valorização da vida, eu quero até pontuar isso aqui, colocar, a gente tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, é onde a pessoa pode ligar gratuitamente no momento, talvez de maior dor, de maior desespero, tem pessoas lá capacitadas para poder ter essa conversa, principalmente num momento mais agudo ali, né, num momento ali que é o 188, né? Então acho que colocar isso também como uma coisa, pontuar aqui como algo importante, né? Mas voltando até porque é o que se diz sempre, né? Falar é sempre a melhor opção, né? Exato, né? E às vezes, normalmente a gente tende a guardar, né? A gente tende a guardar, não quer mostrar, às vezes até a gente posta as coisas ali, parece que está tudo bem, e eu comento muito, inclusive com as pessoas que eu acompanho, com pessoas do treinamento, que às vezes a gente, ainda mais com as redes sociais, né? Quando a gente vai olhar, parece que está todo mundo bem, parece que a relação de todo mundo é maravilhosa. A vida é perfeita para todos. Se antes a gente já via a grama, a grama já era mais verde, e isso já nos incomodava. Com as redes sociais, talvez essa grama então tem ficado ainda mais reluzente um e na comparação jardim, né? da minha, né? Então é desafiador, né? Mas, inclusive, um mote que eu queria trazer em relação a essa temática, e até para manter o pessoal aqui, eu quero. Eu vou abrir um loop aqui, depois eu fecho ele, mas eu quero saber se o pessoal. E não esquece da historinha que você ia contar. Da historinha, eu vou contar assim. Que eu já quero falar para o pessoal ir comentando, e aí eu vou voltar na história. Que é se alguém tem algum animalzinho de estimação, algum animal de estimação que teve uma vez, inclusive, que foi engraçado, uma pessoa que eu acompanhei, lá na terapia comunitária acontecia muito, né? Às vezes as pessoas perderem os animaizinhos de estimação e ser algo muito sofrido, e vira e mexe era tema ali das rodas, e eu lembro uma pessoa que eu acompanhei vários anos atrás, e ele também tinha perdido a cachorra, a cadela dele, e era assim a fiel escudeira, e aí eu estava comentando na hora do atendimento, eu falei, não, eu sei que é como se fosse alguém da família mesmo, é uma perda muito dolorosa e alguém da família. E foi engraçado que ele falou, não é como se fosse alguém da família, não. Porque alguém da família ainda me dá trabalho, enche o saco, briga. Ela era melhor do que alguém da família, ela era mais do que alguém da família, porque ela, pra mim, ela só me trazia coisa boa. E nem sempre da família... Tava e eu, não, tá certo, pois é. Mas então eu quero perguntar pro pessoal aqui, se alguém tiver um animalzinho de estimação, quiser falar o nome, e aí depois eu vou falar o porquê disso, para dar uma contextualizada em relação a essa questão da preservação da nossa vida. E aí eu acho que os animaizinhos de estimação podem ajudar muito nesse mote aqui. Então, se o pessoal quiser falar e comentar aí o nome, vai ser bem-vindo. Eu só queria deixar uma observação, Pedro, em relação ao Eduardo. O Eduardo está colocando uma coisa muito interessante. Assim que você terminar a sua historinha, eu vou voltar na observação dele e agradecer, inclusive, a colocação e a disposição e disponibilidade dele de colocar a experiência dele. Já, depois que você terminar, a gente retoma, eu já até anotei aqui, retoma para poder pegar o mote que ele deixou para a gente dar uma trabalhada nisso. Assim que você terminar, para não interromper. Ah, legal, boa. Que bom. Bom que você viu que passou aqui, eu acabei não vendo. Passou correndo, eu parei aqui para ver. Boa. Tem duas, mas eu quero começar com uma, essa que eu lembro da minha avó. Então eu vou falar as duas. Uma é uma primeira que é mais simples. Tinha um palestrante que chegou lá na frente, na plateia, pegou uma nota de $100 e aí mostrou pro pessoal que na nota de $100 e aí perguntou, quem quer aqui? Qual que é o valor dessa nota? Todo mundo, eu quero. Aí ele pegou essa mesma nota e amassou. E agora, quem quer essa nota? Todo mundo, não, continuo querendo. Aí ele jogou no chão, pisou em cima e saiu pisoteando na nota, tava já meio suja, meio toda torta, toda troncha. E vem cá, quem aqui ainda quer essa nota? E todo mundo, eu continuo querendo. Então, ou seja, uma reflexão simples, né, mas de que o valor da nota, independente se ela foi amassada, se cuspiu em cima, se jogou fora, se pisou, o que aconteceu com ela, o valor dela é intrínseco ali à nota. E isso a gente está falando de uma nota de dinheiro, né?
quiçá se a gente for pensar na nossa vida, né? Às vezes a gente passa por situações que parece que pegaram a gente, amassaram, jogaram no chão, pisaram em cima, cuspiram em cima, e às vezes a gente está se sentindo, como eu brinco, pior do que o cocô do mosquito, do cocô do cavalo do bandido, né? Ao mesmo tempo, talvez, se a gente percebe o valor de uma nota de R$ 100, qual que seria, então, o nosso valor, independentemente do que talvez tenha acontecido com a gente? Então, acho que essa já seria uma primeira historinha, um primeiro mote, que eu lembro que, inclusive, foi ela que trouxe. E tem uma que é mais interessante ainda, que é uma história mesmo, né? Diz que uma pessoa estava se sentindo muito mal, estava se sentindo muito deprimida, tinha passado também por grandes decepções e grandes sofrimentos na vida, e ela estava já também perdendo as esperanças, já, até que ela foi buscar um sábio, buscar uma pessoa que tinha lá enfim, né, que ela conhecia, era quase que meio que a última esperança dela. E aí ela contou a história, ela falou, olha, me falaram muito de você, falaram que talvez você possa me ajudar, eu, sei lá, já não estou nem acreditando muito, e contou todo o drama dela lá. E aí ele falou, não, olha, eu vou te ajudar, mas primeiro eu quero te pedir que você faça uma coisa. Aí ela, não, tudo bem, faço, né? Ela até meio que, talvez até acendeu ali um nível de esperança. E ele falou, olha, eu quero que você pegue esse anel aqui, e você vá ali naquela feira, ali, tinha uma feira próxima, e você vai, e você volta só se você conseguir vender esse anel aqui por R$ 100. E aí, se você conseguir vender por R$ 100, você me traz esses R$ 100 e eu vou te ajudar. E aí, então, a pessoa saiu com o anel, sem meio que entender, e foi lá. E aí foi na barraca da feira, aí, olha, quanto é que você me dá por esse anel aqui? E aí o cara olhou ali, isso aqui eu dou uns R$ 20, dou uns R$ 30. Ela, não, 20, 30 eu não posso. Aí o outro foi indo, e ela foi indo de tudo quanto é barraca na feira, e deram no máximo R$ 50 ali por aquele anel. E aí ela ficou já meio frustrada, bom, não consegui, a única tarefa que sabe lá, não sabia que ia ser tão difícil assim, rodou, estava exausto, e voltou, falou, olha, não me deram R$ 100 no anel, o máximo que ofereceram foi 50. Aí ele, não, tudo bem, ainda tem esperança, calma. Ela já, não, ufa, agora eu quero que você pegue esse anel aqui e vá naquela joalheria, mas não é para você vender, não. Eu só quero que você faça uma avaliação do anel e me traz. E aí ele ficou meio sem entender, era para vender, agora não era para vender, por R$ 100, aí foi na joalheria e mostrou o anel para a pessoa, você poderia avaliar esse anel aqui para mim? E aí o cara foi, pegou aquele óculosinho e olhou, e ele falou, não, isso aqui é um diamante raro aqui, que tem não sei quantos quilates, o valor estimado dele aqui daria acho que de uns 20 a 30 mil reais por esse anel. E aí ela ficou assustada, ela, meu Deus do céu, tu ficou até com medo, né? Meu Deus, estou andando isso na feira e andando isso na rua, se eu perder isso aqui, E de repente ela voltou impressionada e falou, não, eu fui lá e o joalheiro falou que era de 20 a 30 mil reais aqui. E aí, ele falou, pois é, talvez por tudo que você me falou e de tudo que você anda sofrendo, talvez me parece que a medida do seu valor tem sido num local onde não estão conseguindo ter, talvez, a habilidade ou a capacidade de avaliar direito o seu valor, assim como lá na feira não deram nem R$ 100 por esse anel. O valor é o mesmo. Então, de novo, talvez pegando com questões materiais e coisas materiais, seja uma nota de dinheiro, seja ali um anel, mas eu acho que é interessante talvez essas historinhas, para que a gente consiga até relativizar um pouco qual que é o nosso valor, né? Qual que é o valor da minha vida, se a gente falar que talvez então é algo que talvez não seja um relojoeiro ou quem que possa dar, e talvez em determinadas situações
se talvez a gente não está encontrando, ou se a gente está se sentindo às vezes tão mal, talvez nem a gente mesmo esteja conseguindo perceber, assim como ela também não percebeu, e talvez ela teve que encontrar alguém que fosse até melhor capacitado para avaliar esse valor, e ao mesmo tempo, né, talvez essa história já a fez repensar algumas questões, né? Então, teve essas duas historinhas aí que eu lembro da minha avó, e eu acho que eu queria passar para você para falar essa questão do Eduardo, e aí ver se o pessoal aqui, não tem ninguém aqui, aqui a Mirinha falou, o meu tá vivinho, é o Fred Wesley, mas ela lida com a perda dos bichinhos aqui, ela trabalha, né, na clínica veterinária, então se o pessoal for comentando mais os bichinhos aqui, eu queria falar um pouco sobre isso também nesse mote da nossa vida, né? Mas eu queria te passar de volta para você poder falar um pouco dessa questão do Eduardo, que eu acabei não vendo mesmo. O que o Eduardo coloca, e muito gentilmente, e com gratidão eu me coloco, ele colocando a experiência dele de vida, quer dizer, ele já se encontrou numa situação no limite, né, do desejo, né, completamente sem vontade de viver, já chegou nesse extremo, né, e que ele traz exatamente, hoje, refletindo sobre o que aconteceu, ele traz exatamente a reflexão de que as pessoas elas desejam, tentam o autoextermínio, tentam se matar para fugir da ilusão, como ele coloca, para fugir da ilusão de que é possível alcançar a felicidade plena nesse mundo. E eu concordo com essa colocação, Eduardo, em dois sentidos. Primeiro, no sentido das pessoas, aquilo que a gente estava conversando, das pessoas buscarem a felicidade em si, né? É como buscarmos, como eu falei, a nuvem, buscarmos um sintoma e esquecer da doença, buscarmos a nuvem, o sinalizador e esquecer do náufrago. E querer buscar a felicidade. Onde é que encontra a felicidade? Ali na esquina? Não, como é que eu faço? A felicidade é uma consequência, né? E quando as pessoas estão muito centradas nas questões deste mundo, perdendo o centro de importância, algo que centraliza a importância em sua vida, né? Ela passa a querer buscar a felicidade em quê? Aí vai buscar a felicidade no dinheiro, na compra, no ter, como diz o Chiniachik, né, a terceira situação hoje mais dramática, que não é mais o ter nem ser, é o parecer ser, né? E aí vem todo esse movimento das redes sociais, como você bem colocou, todos com extrema alegria e satisfação, e na verdade a grande maioria passando um perrengue danado, que não aceita se colocar e se expor, e acaba piorando a situação daquele que acredita que ele é o único miserável, ela é a única miserável que não consegue ter a alegria que todo mundo tem, né? Ou pelo menos todo mundo parece ter, né? Que é realmente talvez hoje um dos mais graves problemas no relacionamento entre as pessoas. Então, eu concordo plenamente, Eduardo, no sentido que as pessoas ficam buscando a felicidade, primeiro, buscar a felicidade, e segundo, buscar a felicidade nas coisas do mundo, nas coisas que têm finitude, nas coisas que acabam, né? Isso, a lógica oriental, ela nos traz assim com uma perfeição muito grande, que é a questão da impermanência, como uma das grandes razões para a nossa tristeza, vamos dizer assim, se não acreditarmos nela, ou se não tivermos consciência nela, né? Porque nos apegamos às coisas, às pessoas, às situações, como se não houvesse a impermanência, como se as coisas não mudassem com o tempo, como se nós não perdêssemos com o tempo aquilo que tínhamos naquele exato momento. E passamos a ficar infelizes, porque acreditamos que as coisas do mundo, a pessoa, a relação, uma situação, pode nos trazer felicidade, mas elas mudam. Então, se nós não tivermos essa sensação da esperança, esse ressignificar na nossa vida de forma contínua, né? Essa visão da esperança, essa postura de dar sempre significado para a nossa existência, nós vamos tentar, sim, nos aprisionar, que é o apego,
as coisas que são absolutamente impermanentes nessa vida. Não vamos encontrar infelicidade e realmente só vamos encontrar tristeza, frustração, o vácuo, o vazio, né? E sem a menor condição de convivermos com essa situação a ponto de querermos dar fim a esse sofrimento. Então, eu concordo nesse sentido. E é por isso que muitas pessoas acabam buscando a questão da religiosidade ou da espiritualidade, qualquer que seja ela, mas no sentido de ter um centro na sua vida em que possa poder compreender, possa poder refletir, possa poder ter uma lógica de vida que transcenda os limites dessa nossa vida, né? A gente está evitando, pelo menos já tinha conversado sobre isso com o Pedro, entrar em questões religiosas específicas nessas nossas conversas, por isso que eu não entro nessa ou naquela, mas se a gente for ver em todas as religiões, em todas elas, ela dá sentido à vida, de uma forma ou de outra. Nas religiões que acreditam em reencarnação ou renascimento, como colocam as orientais, num processo contínuo evolutivo, nas religiões que veem apenas a nossa existência agora, que temos a finitude neste mundo, mas num processo também de crescimento e de santificação através das nossas ações, através da caridade, através da nossa relação com o outro, enfim. Mas, de qualquer maneira, a religiosidade, a espiritualidade, que é o viver da religiosidade, o viver do cotidiano, o viver da sua relação com o divino, esse processo acaba realmente facilitando, possibilitando o alimentar dessa esperança, né? E aí, claro, que sai da armadilha de se limitar à nossa vida específica, física, material, absolutamente finita, né? É igual a pessoa que passa pela ponte e quer ficar nela. Quer dizer, não, a ponte para mim está legal, mas como está legal? O que você vai fazer em cima da ponte? A ponte só liga um lado do outro do rio. Não, aqui está legal, eu fico feliz aqui em cima da ponte, vou encontrar minha felicidade aqui em cima da ponte. Não tem ninguém, não tem nada, não vê nada, não tem perspectiva nenhuma, está em cima da ponte, mas acha legal, está em cima da ponte e vai ser feliz ali em cima da ponte. Quer dizer, é como a gente buscar, né, coisas que nos deem felicidade em cima da ponte, dessa nossa vida que, na verdade, é uma passagem, né? Qualquer que seja de onde vimos e para onde vamos. Independente, claro que depende muito da crença de cada um. Mas, obrigado, Eduardo, eu agradeço muito, mas pelo menos o meu pensamento em relação ao que você colocou vai muito nesse sentido. Sim. E é interessante isso que você está colocando, né? E é uma coisa que, infelizmente, a gente vem acompanhando de um crescente. Até quando a gente começou, né, o projeto aqui, cultivando a paz interior, né? Na ideia de que é um processo a ser cultivado, né? E às vezes até o desafio de um movimento mais imediatista, né? O nosso desejo de querer resolver, não, eu quero paz, mas eu quero agora, né? Às vezes eu quero a felicidade, mas eu quero agora, e eu quero alguma coisa que muito rapidamente eu a tenha. E às vezes, até no desespero de, ao enfrentar uma dor, enfrentar uma desilusão, enfrentar uma frustração, às vezes eu quero uma saída imediata dessa dor também. Um interruptorzinho, e às vezes, e às vezes até me levando a, de repente, a pensar e às vezes até a agir no caminho de tirar a minha própria vida. Infelizmente, a gente tem percebido isso muito, e às vezes, seja um jovem que, de repente, no primeiro namoro que não deu certo, às vezes se vê já sem desesperança, desiludido da vida. Eu vi uma estatística recentemente desafiadora, falam-se que, por exemplo, nós, profissionais da área de saúde, há uma estatística que se suicidam 7 vezes mais do que a população em geral, universitários, infelizmente, tirando a própria vida, e, infelizmente, é até um desafio pensar sobre isso, que quem está liderando o ranking são os estudantes de medicina. Então você vê, às vezes, tem tanta gente nessa luta, nesse desafio, e de repente ao ingressar numa universidade, ao fazer medicina, tenho liderando aí esse ranking trágico, né, desse atentar contra a própria vida, como a gente estava falando, talvez seja um desejo de acabar com o sofrimento, ou às vezes até talvez alinhado com esse imediatismo de acabar com uma dor, né? E às vezes talvez ou eu quero imediatamente estar muito bem, ou eu quero acabar com a minha dor imediatamente também, o que talvez sejam dois
grandes desafios, né? E aí Sem dúvida. esse é um caso que sempre me intriga, né? Quando a gente fala em questão de profissionais da área de saúde, você como médico e também tendo dado aula para tanto o pessoal de medicina como também das outras áreas de saúde, e é um desafio, né? Eu acabei já atendi também vários estudantes de médicos também, e é um desafio a gente pensar nisso e pensar que nós, como profissionais da área de saúde, talvez sejam mais adoecidos até, né, do que talvez a população de uma forma geral, e acho que esse é um desafio aí, né, a Mirim, inclusive colocando aqui talvez da pressão, né, que é ali, ou talvez até desse movimento do cuidar, do salvar, e às vezes a gente acaba até se esquecendo de se cuidar também, né, enfim, com todos os desafios que acompanham. Mas como a Mirinha comentou aqui, o André falou do Ted, a Mirinha do Fred, né? O pessoal falando dos cachorrinhos de estimação, eu queria trazer esse ponto aqui. O ano passado, eu fiz um episódio do Fala Ansiedade, também no Setembro Amarelo, que o tema era Não Desista. E aí, no caso, eu estava inclusive com a Amora no colo aqui, que é a cachorrinha da Priscila aqui, mas agora ela está mais na casa dos pais dela. Mas é um mote interessante, que é o que o Adalberto, o criador da terapia comunitária, ele fala, né? Como é que a gente consegue matar a pulga sem matar o cachorro junto? E aí eu quero perguntar para todo mundo que tem um animalzinho de estimação, e eu quando eu estava com a Amora no colo, então deu até um arrepio, né? Imagina se ela pega uma pulga, ela pega um carrapato, ela tem algum adoecimento, e aí de repente alguém tem uma ideia de falar, não, já sei, vamos para acabar com essa pulga, vamos acabar com a vida do cachorrinho. E acho que cada um que for pensar no seu animalzinho de estimação deve ficar arrepiado até de pensar nisso. Então, e acho que da mesma forma, eu acho que talvez seja um caminho, talvez com isso tudo que a gente está falando, em diferentes caminhos, em diferentes buscas, mas trazer, sim, grandes possibilidades de esperança, que sempre é possível matar a pulga sem precisar matar o cachorro, né? É sempre possível lidar com a dor, lidar com o sofrimento, lidar às vezes com o processo depressivo, já com adoecimento emocional. Infelizmente, muita gente acaba empurrando, né? E às vezes vão vindo situações que parecem são meio que gota d'água, às vezes um balde d'água num contexto já desafiador, talvez eu me sentindo muito desconectado comigo mesmo, desconectado com alguma rede de apoio, né? E de repente, talvez nesse movimento imediatista de querer solucionar, talvez de uma forma que não vejo como uma solução, assim como acho que todo mundo que tem um petzinho, pensar que a solução para matar a pulga seria matar o cachorro não seria algo absurdo. É claro que é um desafio individual e eu não estou aqui querendo minimizar, né, sim, claro. A dor e o sofrimento. Mas colocar como uma possibilidade. A gente falou sobre o CVV, acho que vale a pena aproveitar o espaço para trazer que, em muitos casos, há um adoecimento emocional e a pessoa pode sim buscar, então, um tratamento, né? Que busque, de repente, um psiquiatra, que busque um psicólogo, que busque um processo terapêutico, que busque uma rede de apoio, e uma rede de apoio que seja em relação a uma espiritualidade, em relação a religião, em relação a algo familiar, que teve esse movimento de busca e de possibilidade, e já vi inúmeros casos que isso foi muito positivamente transformado e ao encontrar novos sentidos, né? E como você estava falando, ressignificando, às vezes percebendo que talvez as minhas maiores dores podem se transformar nas minhas maiores competências também, e às vezes eu tendo passado por situações muito desafiadoras pode me trazer inclusive uma sensibilidade maior e inclusive um sentido na vida que não seja só a minha vida, mas inclusive talvez contribuir com outras pessoas. E quando a gente vê, se a gente, dependendo de como é que a gente foca, né? Esse mundo não tem jeito, mas é só desgraça, ou é só injustiça, ou é só problema. E aí talvez seja um convite que a gente possa nos fazer e se estimular de repente ser parte da mudança, mesmo que sejamos aí aquele beija-florzinho lá levando a gotinha d'água, né, mas que a gente possa, inclusive por ter tantos desafios no mundo e a gente perceber que de repente a gente pode transformar a nossa dor para algo positivo para a gente e quem sabe positivo para outras pessoas também.
E às vezes até eu encontro um sentido na minha vida também, O talvez próprio dessa Frankl, forma, né? né? A forma que ele Crescendo, desenvolveu, contribuindo, né? né? Sim. É. O próprio Frankl, a forma que ele desenvolveu toda a lógica dele dessa reflexão sobre o significado e o sentido na vida foi num campo de concentração, quer dizer, um sofrimento terrível, né? E ele percebeu isso e, na verdade, sempre alimentando essa possibilidade, sempre alimentando a razão, o sentido da vida dele. Não só ele se manteve vivo diante de todas aquelas tormentas terríveis, como ele passou a ajudar tantas e tantas e tantas pessoas com essa lógica da busca pelo significado, pela razão da existência, a razão da vida. Né? Mas você estava colocando uma coisa aí sobre a logoterapia. Obrigado, já que eu sempre acabo me esquecendo. Exatamente a linha que ele desenvolveu e desenvolve e existe aí de uma forma tão eficaz como várias outras, né? Mas de qualquer maneira. E é Mas bom até eu passar esse queria, livro, né? Que é Em Busca de Sentido, né? em Porque é um busca livro de que sentido, eu acho que se bobear eu tenho até por aqui, mas enfim, eu não sei, está aqui. Quem quiser ver, tá aqui, ó, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. legal. Em Busca Legal. de Sentido. Tá? E eu queria lembrar uma coisa rapidinho. A OMS, inclusive, por conta desse mês, fez uma série de relatos, de estudos, e apresenta que a grande maioria dos suicídios poderia ser evitado. Né? E as pessoas podem ajudar de alguma forma. Né? Primeiro, jamais menosprezando a dor do outro. Isso não é nada, isso é psicológico, isso é bobagem. Vai numa festa que melhora, compra uma roupa que melhora. Né? Quer dizer, isso acaba fazendo com que a pessoa se silencie cada vez mais. Né? Um outro aspecto é a escuta sem julgamento. Ao invés da crítica, do julgamento, do dar conselho, né? Aquele negócio. Eu acho que você devia fazer isso, acho que mas a escuta sem julgamento, dar possibilidade para a pessoa falar, se expressar. Né? E é aquela lógica do tentar romper o silêncio, mas dando espaço para a fala com todo o respeito para o tempo da pessoa, né? Encorajar o acompanhamento profissional, que você bem colocou, a questão das redes, né? E, de uma forma geral, o que é muito fixado e destacado, que o falar é sempre a melhor opção quando a pessoa consegue. Então, por mais que se possa estimular com respeito, com acolhida, sem crítica, sem julgamento, a fala e com todo o respeito ao sofrimento do outro. Então, acho que isso é importante para todo mundo estar refletindo sobre isso, destacando exatamente o valor da vida de cada pessoa. Sim, sim. Bom, pai, uau, bastante Estamos coisa, chegando aí 10 na horas hora. aqui, né? Estamos já batendo aqui a hora. A O gente tema da tinha, nossa próxima semana. exatamente, a gente passar a bola justamente para também se comentar um pouco sobre isso. Aí a gente já tem mais ou menos uma ideia aí, né? Nós tínhamos conversado exatamente para dar continuidade dessa nossa fala de hoje, com essa reflexão da valia, da importância, da esperança, né? E do se conhecer de fato como é, a gente está lançando o tema para a próxima semana, que é exatamente o enfrentar e o acolher as nossas sombras e identificando a potencialidade da nossa luz. Então, semana que vem a gente vai estar refletindo sobre isso. Vou estar aqui aprendendo com o Pedro e Imagino, pelo contrário. ouvindo todos vocês para que a gente possa pensar um pouco no acolher as nossas sombras, identificando a potencialidade da nossa luz em busca do cultivar a nossa paz interior. Ótimo, legal. Então, bom, pai, quero te agradecer aqui mais uma Eu que vez. A gente estava agradeço, muito falando hoje mais obrigado. cedo, né? Legal a gente poder começar a semana aí batendo papo. É verdade, é Acredito que de verdade. alguma forma tenha sido, espero que tenha sido bacana para o pessoal que está acompanhando aí, pelo menos tão bacana quanto está sendo para mim aqui, a gente poder bater esse Para mim está papo. ótimo. Então, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, os comentários. Foi bom que a gente está meio que de olho aqui, tentando dividir aí, mas para que a gente tenha essa conversa mesmo, para que a gente vá fazendo esse cultivo aí, juntos da nossa paz interior e trazendo esses temas. E eu acho que esse tema que você trouxe, né, acho que dá uma continuidade até nisso que a gente estava falando hoje. Acho que trabalhar a nossa luz e a nossa sombra é um tema bem interessante também. Então, acho que tem bastante coisa legal para a gente trazer aí na semana que vem. Né? Bom, então, gente, obrigado aí por todo mundo.
Obrigado a todos. Obrigadão, obrigado a você, Pedro, beijão, pela oportunidade. ótima semana aí para vocês, para todos Para nós. todos. Hoje aqui em Brasília, Obrigado. Finalmente caiu uma chuva aqui, né? Oh, Tava já graças a meses de Deus. seca aqui, caiu uma chuva aqui, vamos ver como é que continua essa verdade. refrescada. Mas É beijão para verdade. todo mundo e ótima semana. Obrigado, um beijo, boa Obrigadão. noite. Fiquem na Tchau, tchau. paz. Tchau.